nomenclatura das funções inorgânicas, que geralmente quando são ácidos, geralmente tem o H, né, que libera H+, uma solução aquosa. Vou falar de forma geral, mas a gente vai rever, tá? Uma base libera OH-, uma solução aquosa, e a gente viu as nomenclaturas disso, né? A gente viu alguns exemplos e como que a gente consegue nomear essas funções inorgânicas, assim como acontece também na química orgânica, que é a função dos carbonos, tá? Agora, além dos ácidos, das bases, nós temos também os sais. Eu cheguei a comentar, mas a gente não aprofundou nos sais, né? Vou dar maiores definições agora para vocês, e eu acho que vai ser muito necessário mesmo, porque assim, eu tô passando muito os conceitos, para vocês entenderem os conceitos, mas eu acho que realmente a gente vai ter que focar mais em exercícios para vocês conseguirem, tipo assim, se virar mais na prova, alguns macetes, alguma coisa para lembrar, sabe? Então, eu vou focar mais em exercício com vocês. Vou separar alguns exercícios para a gente fazer nas próximas aulas. De todo o conteúdo, sabe? Aí a gente vai relembrando. Então, vamos lá. Sais. Aqui a gente está falando de sais do cotidiano, tá? Se a gente lembra, o sal, que assim, a gente tem maior contato hoje é o cloreto de sódio, né? Que é o NaCl, que a gente tem ali na cozinha para temperar o arroz, para temperar qualquer comida, enfim. E alguns sais também que são para conservação, né? Então, aqui é isso que ele está falando. O sal encontrado em nossa cozinha é o cloreto de sódio e é também conhecido como sal marinho ou sal gema. E é um sólido cristalino que, além de ser usado para salgar a comida, tem uma larga aplicação na conservação de alimentos, carne seca, bacalhau, etc. Na composição de soro fisiológico, uma mistura de água com 0,9% de cloreto de sódio e como matéria-prima para a produção de cloro de soda cáustica e hipocloreto de sódio. Então, olha, vocês veem aqui que o NaCl, ele vira matéria-prima para produzir hipocloreto de sódio e soda cáustica. Nesse caso aqui, são soluções, solução básica, né? Então, assim, um sal produziria uma solução básica. Mas a gente vai chegar ainda no conceito do que é sal, tá? Aí tem aqui o carbonato de cálcio. É um sólido insolúvel em água, encontrado no calcário, na calcita, no mármore, etc. Está presente também nas cascas de ovos, nas pérolas e nos recifes dos corais. Na indústria, é utilizado na fabricação de cimento, do vidro e da cal virgem, etc. Na agricultura, é usado para a correção da acidez do solo e nas siderúrgicas como fundente. Então, o carbonato de cálcio, ele também é um sal, tá bom? Que está incluso no nosso cotidiano, porque na indústria e na agricultura ele é extremamente aplicado, tá? Extremamente aplicado, ele é muito aplicado. Aqui, ó, entrando nos sais do cotidiano, a gente também tem o bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato de sódio é aquele lá que a gente toma, estou com uma azia, e você toma aquele bicarbonato. Porque eu não sei, na realidade, mas eu sempre tomei. Quando o chinelo branco tá, assim, bem encardido, a gente pega o bicarbonato de sódio, mistura ele com vinagre e esfrega. Ó, o perigo. Esfrega bem o chinelo pra sair, né? Essa sujeira do chinelo. Ele também é um sal, tá? É um sal, aqui tá falando, ácido que reage com água, liberando o CO2 e produzindo NaOH. Nos efervescentes que combatem a acidez estomacal, o bicarbonato de sódio é o principal ativo e é usado também como fermento em pães. Os extintores de incêndio, pó seco e úmido é um dos componentes. Então, gente, um sal libera uma solução básica, ó, ele produz uma solução básica, que é o NaOH. Mas vocês vão entender ainda isso já já, tá? Porque realmente eu não falei disso.
Mais um sal do cotidiano é fluoreto de sódio. E esse fluoreto de sódio tá dizendo aqui, ó, serve como fonte de fluoreto para a formação de esmalte dental, que aumenta a resistência à formação de cáries e é usado como em pasta de dentes e em enxaguatórios bucais. Também é um sal do nosso cotidiano. Vamos ver se tem mais. Hipoclorito de sódio, que é a questão do, do nosso. Nossa, e agora? Qual que é o nome, gente, disso? Enfim, olha, tem propriedades oxidantes, branqueantes e desinfetantes, servindo para inúmeras aplicações, como branqueamento da celulose, têxteis, desinfecção da água potável, tratamento de efluentes industriais, tratamento de piscinas, desinfecção hospitalar, produção de água sanitária, lavagem de frutas. Enfim, a nossa água sanitária é um sal também, é um cloreto de sódio, tá? Pela ação, o mecanismo dela, ela lembra a ação de um ácido, mas é realmente um sal. Nós já vamos entender. Iodeto de sódio, que é a fonte de iodo para a tireoide. Carbonato de lítio, que é feito para antidepressivos, mas muitos remédios eles são compostos em sais. Então vamos lá, vamos para o outro slide que vai vir falar dos conceitos que eu quero que vocês entendam. Aqui tem uma breve introdução que fala que o sal é um dos compostos químicos mais antigos e valorizados pelo homem. Isso foi ok, a gente realmente sabe disso, porque isso dá sabor a algumas coisas, resolve nossa vida em outras coisas, é bom para a indústria, é bom para tudo. O sal tá ali, assim, é um recurso natural que a gente explorou, não o sal, só o NaCl, tá? O que tem na nossa comida. Mas, no geral, sais. Você saberia dizer qual a relação entre os seguintes compostos: hidróxido de sódio, gás de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, gás cloro e o hipoclorito de sódio? Vamos com calma. Aí tá falando aqui, o hipoclorito de sódio é utilizado no tratamento das piscinas, que é aquele lá que eu mostrei pra vocês, né? Que é como se fosse o cloro. Que a gente utiliza para desinfetar as coisas. Aí tá falando, no mar existe vários sais dissolvidos, tais como cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio e etc. Também podemos encontrar sais não dissolvidos na água, como por exemplo o carbonato de cálcio, que formam corais e as conchas. Por isso que, assim, quando a gente vai no mar, a água, tipo assim, ela é bem salgada e ela é bem concentrada por muitos sais. E a extração de sal também sempre é feita em locais assim, né? Como que tem mar, tem areia. E também, não sei se vocês já comeram areia da praia, que é bem salgada. E dá pra comer. Aos 20 e poucos anos de idade ainda dá pra comer areia da praia. Porque parece tão gostoso na realidade, né? Mas enfim, vamos lá. Conceito de sal. Sal é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH- ou O2-. Certo, vamos lá. Aqui ele tem o conceito de Arrhenius, tá? Arrhenius é o mesmo cara lá que na verdade, na química, Arrhenius é muito. Ele tem várias teorias sobre muitas coisas, mas ele tem principalmente a teoria de ácido-base, né? Que eu passei para vocês naquela aula. Aí aqui a gente tem um exemplo da reação, que ela se dissolve em água. Ela tem essa dissociação e libera geralmente um cátion ou um ânion. Nesse caso, olha, ela liberou aqui dois cátions. E aqui, dois ânions, para manter essa equação
equilibrada. Aqui a gente está falando da obtenção de sais. Aí aqui eu quero que vocês entendam. Vamos lá, gente, domingo de manhã. Quando um ácido e uma base são misturados, ocorre uma ação entre duas espécies denominadas reação de neutralização e, consequentemente, forma um sal. Então, aqui, olha essa reação. A gente tem uma base somada a um ácido, que é igual um sal mais água. Por quê? Se vocês repararem, vocês vão ver que, nossa, o que eu falo sempre? Gente, eu só vou tentar usar essa lousa, porque se der pra desenhar nela, tô feita. Vamos ver. Eu disse para vocês que quando é um ácido, ele libera H mais. E quando é uma base, ele libera O. Nossa, eu preciso de um mouse. Ele libera O. Nossa, terrível. Eu vou tentar a última vez. Ele libera O, H menos em solução aquosa. Então, olha aqui. Se a gente coloca um ácido numa solução aquosa, ele vai liberar esses H+ aqui na reação. E se a gente coloca uma base numa solução aquosa, ela vai liberar OH- numa solução. Se eu tenho a soma de um ácido e de uma base, os dois na mesma reação, eu somei um ácido, que vai liberar esse H+, e uma base que vai liberar o OH-. Se eu tenho a junção dos dois, isso na minha cabeça faz muito sentido, tá? Mas eu quero que façam de vocês também. Se eu tenho a soma dos dois em solução aquosa, então eu vou ter H, por mais que seja um H+ e um H-, eu vou ter dois Hs e vou ter um O. Gente, que terrível, era melhor eu não ter feito isso. Então, eu vou ter realmente essa questão, ó, tá vendo? Dois Hs e um O, então H2O. Então, o que vai acontecer? O ácido e a base, eles vão se juntar na reação, e a partir desse momento que eles se juntam nessa reação, muito provavelmente ele vai se tornar um sal e vai estar somado a uma água. Por quê? Porque o OH e o H, eles vão se dissociar e se separar aqui. Então, vai virar NaCl mais H2O. Essa equação está perfeitamente equilibrada, assim como a gente aprendeu em estequiometria, gente. Olha, Na, Na, Cl, um Cl, dois Hs, H2, O, O. Então, olha, esse NaCl, ele é um sal, justamente pela ausência do H no início e do OH no final. Que dissociado em água, ele deixa de ser um ácido base e passa a ser um sal somado à água. Me fala se vocês entenderam com toda a sinceridade do mundo, se não, eu entendo de outro jeito. E eu vou ficar guardando a resposta.
Deu para entender. Aí, na ordem do sal, sempre vai ser a base primeiro e o ácido, tipo o composto, tipo a NaCl. O Na é parte da base e o Cl é parte do ácido? Vamos lá. Aqui, não tem como eu te falar que vai ser sempre nessa ordem, tá? Mas, por exemplo, se a gente pega esse sal de NaCl, a gente vai ter um cloreto de sódio? Um cloreto de sódio. Isso mesmo. Então, tipo assim, aqui que era um hidróxido de sódio, que é uma base, certo? Ela vai ser somada a um ácido clorídrico e vai se tornar um. Nossa, eu vou esquecendo os nomes. Mas vai se tornar o NaCl, tá? Mas aqui justamente é por conta da soma e também por conta da nomenclatura, tá? Que tem essa ordem. Porque você vai ver os dois componentes que tem, os dois átomos que estão envolvidos na, na reação, tá? E aí você vai ter a noção de que isso vai se tornar um sal. E aí esse sal ele vai ter uma nomenclatura. E é justamente por conta dessa nomenclatura e da função inorgânica que ele tem essa ordem, que é o Na e depois o Cl. Mas não é algo assim fixo, Meli. Não é, tá? É que nesse caso, sim. Não seria ClNa, entendeu? Seria NaCl. Esse aí é o que a gente conhece, é o sal, é o sal dos sais, tá? Mas é justamente pela função inorgânica mesmo, pela nomenclatura. Nada demais, nada demais. Só por Beleza. o nominho, tá? É, e também, olha, outra coisa para você lembrar, por exemplo, quando a gente tem uma base, o OH, ele vai no fim da reação. Aliás, no fim da molécula, tá vendo aqui? Quando a gente vai escrever essa molécula, ele vai no fim. E quando a gente tem um ácido, o H, ele vem antes. Então, a característica de um ácido é o H tá antes do outro átomo, na molécula, tá? E a característica de uma base é ter o OH depois. Então, muito provavelmente, a gente vai manter esse padrão. O ácido depois e a base primeiro, por vias de nomenclatura mesmo, tá? Beleza. Aí aqui tá falando um pouco mais do que eu falei. Você notou que um cátion Na é proveniente da base NaOH, e quanto o ânion Cl- vem do ácido HCl. Reparou também que cada molécula de água é formada pela união de um grupo HOH-, da base com H+ do ácido. Então aqui a gente vai ver outro exemplo, tá? Que também vai fazer da mesma forma lá. O CaOH mais H2SO3 igual CaSO3 mais 2OH2. Ó. Por quê? Porque aqui nessa reação, olha, nós temos nesse equilíbrio químico. O que a gente precisa ter? Tudo que a gente tem na reação, a gente precisa ter no produto. Tudo que a gente tem no produto, a gente precisa ter na reação. Então, é aquela teoria que a gente já viu, tá? Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, de Lavoisier. Então, numa reação, ela é constante, tudo que tem no começo tem no final. Então, nesse caso aqui, olha, SO3. Ok, tudo certo. Ca, beleza. A gente vai ter um problema em quantas águas ele está dissociando aqui, que seriam, olha, H2 e H2 também, mas aí tem dois O também. Então a gente vai ter dois H2O, tá bom? Daí tá aqui, poderíamos visualizar. Opa!
Aqui ele está explicando exatamente isso que eu expliquei para vocês, que tem CCA aqui, e aí eles colocaram esse CCA aqui, porque tem que ter o mesmo produto para reação. Do H, que formou o H2O, enfim, é o que eu acabei de explicar para vocês, mas com esse monte de CS parece que ficou mais confuso. Gente, é 8h40, meu Deus. Tá, neutralização. Não sei se eu prefiro mostrar desse slide ou do outro. Vou ver. Reações de neutralização. Qualquer ácido neutraliza qualquer base e vice-versa. O veneno injetado pelo ferrão de uma abelha é um ácido, já o injetado pela vespa é uma base. A redução de edemas provocados por picadas desse inseto pode ser feita por meio de reações de neutralização. No caso, deve ser usados leite de magnésia para neutralizar o veneno da abelha. Desculpa. E vinagre para o veneno das vespas. Gente, ó, isso aqui é uma curiosidade. Vocês sabiam disso? Vocês lembram que eu mostrei para vocês várias formas de identificar pH? Que um pH mais básico, ele é maior em número, e um pH mais ácido, ele é menor em número. Só que entre eles existe um meio termo, existe o neutro, tá? Então, assim, a gente tem o nosso pH que varia de 0,14, de 1 a 14 no caso, e a gente tem que, por exemplo, um pH 12 é um pH básico, um pH 2 é um pH ácido, um pH 6, 7 é um pH da água, um pH neutro. Se a gente coloca duas substâncias, uma com pH 3 e outra com pH 13, a gente vai ter uma neutralização, tá bom? Então é isso que ele está querendo dizer. Se a gente tem um ferrão de abelha, que é um ácido, e a gente toma uma picada dessa abelha. E a gente coloca então uma base para neutralizar a reação dessa picada, tá? E vice-versa também, que as vespas têm uma picada. Nossa, que estranho. Uma picada básica, a gente coloca uma solução ácida para neutralizar. Então, aqui tá dizendo que usaria, por exemplo, vinagre, tá? O que é interessante, porque é algo muito acessível e a gente tem em casa, e caso a gente seja picado por uma vez. A questão é saber por qual vocês foram picados. Então, aí vocês têm que prestar bem atenção na aula de biologia. Daí já não é minha área, né? Aí aqui tá dizendo, a formação de sal é chamada de reação de neutralização. Então, um ácido somado a uma base neutraliza algo. E o sal, ele só tem a formação dele porque algo foi neutralizado, tá? Então, a gente tem o sal apenas pela junção de um ácido e base. É isso. Então, aqui tá falando a mesma coisa, que um ácido e uma base é igual um sal mais água. Formação de sal, aí aqui tá dando alguns exemplos, tá? E todos eles incluem água. Por quê? Por causa do H e o OH, que somados é um H2O. Então, a gente tem na formação de sal que esse H2O é só o meio de dissociação dele, tá? Aí aqui tem umas questõezinhas, ó. Paradinha para pensar. Se o ácido e a base reagirem entre si, quais são os produtos obtidos? Como chama-se a reação entre o ácido e uma base? A partir da reação de neutralização, quantos produtos foram formados? Quais são os mesmos? Como eu farei para dar um nome a um produto da reação, ou seja, do sal formado? Então, lá. Se o ácido e a base reagem entre si, a gente tem um produto que é obtido. E esse produto se chama sal e água. A reação entre um ácido e uma base se chama neutralização, que foi o que eu acabei de dizer.
Numa reação de neutralização, são formados quantos produtos? Dois. E quais são eles? Um sal e uma água. Como eu farei para dar o nome do produto da reação, ou seja, do sal formado? Aí já é uma questão que a gente não conversou. Eu acho que eles vão ajudar a gente nos próximos slides. É para a nomenclatura da função orgânica. Vocês lembram quando eu falei para vocês que toda vez que tem um H na frente da reação, assim, ó, assim, um H assim, ó, 2HCl. Então aqui a gente tem 2 ácido clorídrico ou ácido cloroso. E aqui a gente teria um hidróxido de magnésio. Por quê? Porque é a nomenclatura que eu ajudei vocês a chegarem nessa conclusão. Muito participativos que são. Então vamos lá. Quando tem um H na frente, a gente inclui um ácido. E aí depois a gente tem que verificar para ver se ele vai ser um ácido clorídrico, cloroso, enfim. Aí, depois, a gente também tem que toda vez que é uma base, geralmente a gente utiliza hidróxido. Então, é um hidróxido de magnésio. Então, a gente já tem as nomenclaturas para um ácido, para uma base. Aí, agora a gente tem que conhecer as nomenclaturas para um sal. Os nomes dos sais são formados pela mudança de sufixo, que provém do ácido que originou o ânion participante do sal. Veja, sufixo do ácido é o hídrico, o ico e o oso. Por isso que eu falei um ácido clorídrico, um ácido clorico e um ácido cloroso. Sufixo do ânion, eto, ato e ito, tá? Então, assim, quando a gente tem um ácido que originou de um ânion é uma reação que libera algo negativo, tá? Aí a gente já tem outras terminações Gente, me desculpa, na nomenclatura. Então, vamos lá. Exemplos: KCl. KCl é um sal. Esse sal ele é derivado do ácido clorídrico. Então, de acordo com a tabela acima, o sufixo do ácido é hídrico. Portanto, o sufixo do ânion será eto. Então, vamos lá. Se a gente olhasse a tabela com o cloro, a gente teria um ácido clorídrico antes de chegar a essa reação. Então, por se chamar hídrico, quando se torna um sal, ele terá terminação eto. Então, vamos lá. Nomenclatura. Se a gente tem um ânion Cl- mais um cátion Ca+, a gente tem um cloreto de potássio. Um sal, gente, por si, somado uma reação de, por exemplo, H-, aliás, H+ e OH-, ele consequentemente passa a ser iônico, entendeu? Ter cargas positivas e negativas. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso em outra questão, tá? Então, assim, a gente precisa ter esse conceito de sal bem claro na cabeça, bem claro. Bem claro não, gente, específico, bem bem conceituado, tá? Para que em outras questões a gente consiga responder com facilidade, tá? Aí aqui, olha, a gente tem um ânion SO4 e um cátion Ca2. Então, vamos lá. A nomenclatura seria sulfato de cálcio. Por quê? Por conta desse enxofre aqui e por conta do cátion, tá vendo? O ato, muito provavelmente, é por conta da derivação.
a gente tem terminação do ácido com ico, o sufixo do ânion será ato, por isso. Então, a gente tem que, quando a terminação do ácido for oso, o sufixo do ânion vai ser ito. É claro, vocês não estão entendendo bolhufas do que eu tô falando. Porque Tá indo. tá indo. Então tá bom, fico feliz. Verdade. Paradinha para pensar. Nossa, é muito legal esses slides. Paradinha para pensar. Lembra agora do esquema da tabela. Se o ânion vir do hidrácido, ele terminará em. E se vir do oxiácido, e terminará em ou em, né? Aí tá aqui. Ácido de origem e ânion formado. Aí aqui aqui ele deu alguns exemplos como se fosse sei lá, umas estrofes. Aí tá aqui, hídrico, não me meto, perigoso mosquito no pico do pato. Para vocês lembrarem, tá? Por quê? Hídrico, quando é um ácido de origem, ele forma um ânion que vai terminar com eto. Aí quando for com oso, vai terminar com ito. E quando for com ico, vai terminar com ato, tá? Então, assim, algumas frases para vocês tentarem memorizar isso. Então, ó, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Esse aí dá para gravar. Ou terceiro, pato tem bico, mosquito dengoso, teto cilíndrico. Nada a ver, né, gente? Imagina um cara que fez essa frase. Devia tá bom. Uma brisa. Mas vamos lá. Quatro. Na fazenda do Pitrico Barreto, o audacioso mosquito caiu no bico do pato. Esse dá pra gente lembrar, realmente. O 5. Teimoso mosquito, no bico do pato, cuidado que eu te meto no vidrico. Duas vezes o mesmo, mas esse realmente é o melhor. O 5 e o 2 que é o mesmo? Ixi, não é o mesmo não, mas parece. Oi? Aquela. Então, se vocês quiserem utilizar essas frases assim feitas, não sei se ajuda vocês. Se fosse eu, não ajudaria não. Mas tem pessoas que conseguem, por exemplo, decorar. Ai, grupo de gases nobres, só com alguma frase, entendeu? Igual com aquelas musiquinhas. Então, assim, se vocês quiserem, sei lá, colocar na cabeça uma dessas frases, para saber como nomear sais, tá aí, gente, à disposição de vocês, tá? Se o nome de um ácido terminar em hídrico, o seu ânion, sal, vai terminar em eto, tá bom? Se o nome de um ácido terminar em ico, o seu ânion, sal, vai terminar em ato. Ah, Isso, perfeito. Então, esse aqui, ó, por último, eu quero essa resposta, já que você tá conseguindo pegar fácil isso. Se o nome de um ácido terminar em oso, o ânion do seu sal vai terminar em ito. perfeito. Perfeito. Vamos lá. Aqui também tem esse mesmo tipo de nomenclatura, não sei se ficaria mais fácil vocês verem assim, mas eu ainda acho mais fácil da outra forma. Olha, aqui tem uma questão da UFRN. A equação de uma reação característica de neutralização é. Aí, gente, aqui tem várias opções, tá vendo? Tudo bem que já tá a resposta correta aqui na frente, então fica mais fácil.
Mas para a gente saber que essa equação ela foi neutralizada, a gente precisa ter no produto é, um H2O. Por quê? Porque tem que gerar, tem que pegar o cátion e o ânion da hidroxila e do H ali na frente do ácido. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque eles vão se dissociar na água. Ou seja, então, o Na e o Cl, eles vão se dissociar dos dois H e o O. Então, ele vai formar dois produtos, a água e o NaCl. Então, essa é uma característica de uma equação, de uma neutralização, tá? Perfeito. Beleza. Ocorreu neutralização parcial do ácido, que, vamos lá. Aqui, nossa, tá. Quando um ácido e uma base são misturados em quantidades diferentes daquela que levarão a uma neutralização total, ocorre uma neutralização parcial do ácido da base. Aqui a gente vai ver que tem um H a mais, tá vendo? Por quê? Porque aqui a gente tem H2 e a gente só vai conseguir formar uma molécula de água. Então a gente vai ter uma neutralização parcial. Por quê? Porque a gente vai ter que esse H do ácido aqui, ele vai ainda estar nessa reação. Então vai estar junto com o produto que não é a água. Então ele não vai ter uma neutralização. Ele ainda assim vai ser mais ácido. Por quê? Porque ele tem esse H a mais e teve uma neutralização parcial. Ele vai ser menos ácido do que ele era no início, mas ele vai ser mais ácido do que ele poderia ser se ele tivesse uma neutralização total, tá bom? Tá bom. Perfeito. Aí, no caso da neutralização parcial, se caiu uma questão perguntando qual equação é de neutralização parcial, sempre vai ter que ter a água também, né? Sempre. Por quê? Porque é uma reação de neutralização. E aí, assim, na neutralização, ela vai se dissociar, ou seja, vai misturar. O que eu quero que você pegue mais em relação a isso é porque, ó, a água, ela só é resultado de um ácido e uma base somado. Por quê? O ácido tem o H e a base tem o OH. Se a gente soma os dois, já dá água, entendeu? Já existe água. Então, se tem um ácido e uma base misturado, essa água ela tem que existir, porque é uma reação de neutralização. Beleza. Só que o problema de uma neutralização parcial é que, por exemplo, aqui às vezes sobra um H no ácido. E esse H ele vem no meio desse produto, tá vendo? Então ele não foi totalmente neutralizado. Ele ainda assim sal, mas ele não foi neutralizado totalmente, tá? Ele ainda é mais ácido. E tem como dar nome pra isso? Tem, tem. Só que assim, isso aqui ainda assim não é o produto final, entendeu? A gente vai ter que esse sal ele foi somado à água. Mas, por exemplo, vamos lá. NaOH, cloreto de sódio. Termina com eto, então seria? E hídrico. Calma aí. Se termina com eto, cloreto. Não, cadê a outra tabelinha nossa, gente? Pra gente. Era ácido clorídrico antes, esse aqui. Opa, calma.
Perdi. Aqui, na realidade, ele era um ácido sulfídrico. Então, ele vai terminar com eto, esse aqui, tá bom? Então, vai ser sulfeto de sódio. Ainda assim, vai ficar estranho. Eu acho que não vai ter como a gente nomear isso aqui, não. Porque vai ficar como se fosse um ácido sulfeto de sódio. Vamos ver. A gente vai olhar no Google juntos. NaSO4. Nomenclatura. Bisulfato de sódio. NaHSO4. Também chamado de hidrogênio de sódio. Ah, tá vendo? Ó, eles chamam de hidrogênio sulfato de sódio. Só que não tem sentido ser sulfato. Peraí. É porque assim, olha, aqui vai ser uma base, só que a gente vai ter que utilizar o ânion. O ânion é o que vai liberar, aliás, o cátion, que é o que vai liberar a carga positiva, que é o H+, tá? E aqui ele vai ser um ácido sulfírico. Vai ser um ácido sulfírico, não sulfídrico. Sulfírico. Então, quando termina com ico, esse aqui ele vai terminar com ato. Por isso que ele usou esse hidrogênio aqui. Por quê? Porque ele não é mais um ácido para a gente colocar um ácido. Então, vai ficar hidrogênio, hidrogênio, sulfato, que é por conta do. Opa! Que é por conta desse enxofre aqui, de sódio, que seria por conta do Na. Hidrogênio, sulfato de sódio. Enfim. E o ato por conta da terminação da nomenclatura, tá? Bisulfato de sódio. Bisulfato de sódio. Eu acho mais Beleza. difícil. Eu acho mais difícil o bisulfato. Eu acho que hidrogênio e sulfato de sódio é mais coerente. Só que a questão é que a gente vai precisar lembrar é o final, que é o ato, o eto, o oso. Tá, esse aqui a gente já viu no outro slide. Aí aqui ele está falando também da nomenclatura dos ânions que contém H ionizáveis. Ionizáveis, gente. Nós sabemos que existem reações covalentes, iônicas, enfim. As reações iônicas, elas geralmente produzem algum tipo de carga, ou seja, esse positivo ou negativo assim do lado, sabe, da molécula. Essa é uma reação geralmente iônica. Por quê? Porque eles precisam fazer essa troca de cargas para compensar os elétrons na camada de valência. Mas isso muito provavelmente vocês viram com a Cris. Ou não? Se não viram com a Cris, aí nós Acho temos. que a gente chegou a ver, mas você pode explicar se quiser. Perfeito, é que assim, é bastante para a gente explicar.
de ligação covalente iônica. Mas vem daquele conceito, por exemplo, a gente tem 8 elétrons na camada de valência, segundo a regra do octeto, né? E aí, assim, para a gente deixar esse elétron estável, a gente precisa fazer as ligações suficientes para que estejam todos os elétrons ocupados, fazendo ligações, para aquela molécula estar estável. Numa ligação covalente, ó, por exemplo, numa ligação covalente. Será que tem como aumentar essa borracha? Enfim. Deixa nem apagar, apaga mais. Por exemplo, quando a gente tem um C. Ué? Um C. H. Opa! Eu acho que o mouse pra mim seria tipo um investimento, sabe? Quem sabe eu conseguiria fazer slides. Tá. Aqui também é um H. Aqui vocês têm que. Essa aqui, ó. Essa. É uma ligação covalente. Por quê? Porque o carbono, ele só tá faltando ali para se estabilizar, fazer 4 ligações. E aí, ele está ligado a 4 hidrogênios, tá vendo? Que também, para se estabilizar, falta fazer uma ligação só. Então, aqui a gente tem uma molécula estável que já cumpriu a sua regra de octeto e fez uma ligação covalente. Agora, quando a gente tem um Na mais e um Cl menos, gente, eu vou pesquisar no Google que é melhor que eu desenhar. NaCl, ligação iônica, para vocês verem. Imagens. O que vocês vão ver? Que para completar a regra do octeto, olha, o, o Na e o Cl, eles têm que compartilhar um elétron. Vamos ver se esse aqui fica mais fácil. O Na, ele tem essa carga aí positiva de um elétron a mais e o Cl um elétron a menos. Então, eles fazem ligação iônica. Ou seja, eles não se ligam porque ficaria inviável, mas, por exemplo, para o Na é mais viável ele perder esse um elétron que ele tem lá na camada de valência e deixar o Cl estável e ele ir para outra camada dele de valência, entendeu? Quando abrir assim tudo, as camadas de valência, enfim. Então é mais viável para ele perder esse um elétron e deixar o Cl estável e ele ficar estável também, entendeu? Sem precisar de mais 7 elétrons. Então, isso seria uma ligação iônica, no qual, como a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa, a forma mais fácil de relacionar é, por exemplo, tirando a carga daqui e colocando aqui, tornando o Cl mais negativo porque ele pegou uma carga negativa e o Na mais positivo porque ele deu uma carga negativa para o Cl, para torná-lo mais estável. E isso é uma ligação iônica. Ok, ok? Beleza, ok. Então, quando assim tem uma reação iônica, a gente tem, ó,
nomenclatura dos ânions que contém H ionizáveis, ou seja, Hs que vão ficar ali negativos, né? Aí tá falando aqui, carbônico. Então, hidrogênio, aqui ó, hidrogênio de carbonato ou carbonato ácido, ou somente carbonato. Se for essa reação aqui, ó, CO2 e o trezinho aqui, então é somente carbonato. E aqui, ó, sulfato, se for só essa reação, que vem proveniente do sulfúrico. Ou hidrogênio, sulfato ou sulfato ácido. E aqui é a mesma coisa. Eu queria tirar isso aqui de baixo. Enfim, não sei. Aí aqui também tem o uso do prefixo bi. O prefixo bi tem razões de origens históricas e, nesse contexto, não significa dois. Antigamente, as fórmulas não eram conhecidas com precisão. Pensava que o bicarbonato fosse o. Não sei o que está escrito embaixo, mas enfim. Então, aqui está querendo dizer que quando o ânion é proveniente de um ácido com dois hidrogênios ionizáveis e que perde um desses hidrogênios ionizáveis, ele pode substituir o prefixo hidrogênio por bi. Veja 4 exemplos mais importantes. Se vocês viram aquele lá que a gente teve uma neutralização parcial, que tinha aquele H no meio, ele deu a opção da gente colocar como nomenclatura hidrogênio, sulfato, sódio, um bagulho assim. E também deu a opção da gente colocar bisulfato, bisulfato, que no final daquela terminação era ato. Por quê? Porque a gente teve uma neutralização parcial, ou seja, nessa neutralização parcial a gente tem um ânion de H+, entendeu? Então a gente pode usar esse prefixo bi Então, ou pode. Ai, perdão. pode falar. Então, pode chegar a cair, por exemplo, uma pegadinha de tipo ter que dar um nome ou algo assim. E a gente tem que saber que esse bi não é de dois, então. Não é de dois, mas assim, ele tem outra opção também, que além de bi, você pode colocar hidrogênio. Tá vendo? Beleza. Então, às vezes, é melhor do que você usar o bi, é o hidrogênio, mas se ele te dá, ai, olha, você tem essas opções de nome, você tem que lembrar que o bi, ele não significa dois. Ele significa que um dos átomos, ele deixou de. Um dos átomos foi ionizado e não neutralizado. Tá bom? Beleza. Fechou, que horas são, gente? Gente, já é 9h10. Vou passar esse aqui que é o final já. Aí, olha, hidrogênio, sais, fórmulas e nomenclaturas. A nomenclatura dos hidrogênios sais é muito semelhante à dos sais normais, diferindo no fato de indicarmos a quantidade de hidrogênios ionizáveis por meio dos prefixos mono e hidrogênio. O mono pode ser omitido, de hidrogênio e etc. Aqui, por exemplo, ó, o di significa sim dois, mas o bi não significa dois na questão anterior, tá? Beleza. Então, mono, hidrogênio, geralmente a gente tem um hidrogênio só. Hidrogênio, um hidrogênio só. E de hidrogênio, dois hidrogênios. Essas questões, lógico que quando a gente vai fazer essa nomenclatura, a gente vai escolher o mais fácil. Então, a gente vai falar hidrogênio, não monohidrogênio. Porém, muito provavelmente o exercício vai fazer isso com vocês.
Vestibular é assim, né? Você sabe. Então, galera, eu vou liberar vocês. Na próxima aula, eu vou dar introdução, sim, a outra matéria, mas antes eu vou responder questões que a Amélia abordou, só deixa eu me recordar que era de termoquímica e de reagente limitante em excesso, né? Sim. Perfeito, eu vou pegar uns exercícios disso e a gente vai resolver juntos. E depois disso a gente já começa o próximo assunto, tá? E a gente faz os Beleza. exercícios no geral. Gente, eu agradeço a atenção e disposição de vocês. Um domingo de manhã eu sei que não é fácil, mas eu acredito em vocês, todo mundo desse cursinho acredita em vocês, por isso nós estamos aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição e os tutores também de químicas estão à disposição. Alguma dúvida dessa aula? Então, perfeito. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Beijão no coração. E é isso, gente. Boas aulas.